E o amor por Jesus está aumentando, está diminuindo, está estagnado? Como é que está esse amor pelo Senhor Jesus? Olha, cada dia que passa, o meu amor por Jesus aumenta mais e mais. Cada vez que a gente estuda as Escrituras e conhece mais sobre Jesus, a pessoa sublime de Jesus, porque Jesus nunca vai desistir de você, nunca vai desistir de amar você. E eu posso te assegurar uma coisa: Ele te entende, Ele te ama e Ele deseja te tratar e te curar. Eu estava assistindo hoje à tarde com a Milka um episódio do Bertolsen, Os Escolhidos. Quero recomendar essa série a vocês, porque eles conseguiram trazer o Evangelho, a biografia de Jesus de uma forma tão linda, tão contextualizada, e mostra o momento em que Jesus comissiona os discípulos e os envia de 2 em 2. Mas um deles tinha muitas dúvidas, porque um deles tinha um problema e ainda não tinha sido resolvido, ainda não tinha sido curado. E Jesus disse para ele mesmo que você não tem ainda sido curado. Você pode contar com a minha graça, o meu poder. Você pode dar esse testemunho da minha graça, do meu poder. E eu quero trazer o Evangelho. Nós estamos estudando às terças-feiras o Evangelho. Já acabei de saber aqui com a nossa secretária que terça-feira eu vou estar ministrando num culto de ações de graças pelo curso de medicina, né? Então vai ficar para outra terça-feira, mas tem sido encontros maravilhosos e a gente está concluindo o Sermão da Montanha. A gente quase concluiu aqui a aula vai crescendo, os irmãos vão se envolvendo e foi tão interessante, foi tão gostosa a aula da última terça-feira que começou a contagem regressiva para terminar e a gente nem concluiu, saiu do ar, né? Eu quero abraçar todos os irmãos que estão online conosco, Rômulo Costa e família, Cláudia da Dico Frari em São Paulo, cuide de cada um de nós, Rosineide Pereira, Aniele Aranha, nosso querido reverendo Marco Antônio Veloso Mendes, pastora Maura, estão em viagem, mas estão aqui no culto online conosco. Daiane Lemos, muito obrigado a todos vocês. Multipliquem essa live. Esses são os irmãos que estão aqui no chat. Você também que está aí, se manifeste no chat para a gente estar abençoando cada um de vocês. Eu quero trazer, portanto, a palavra do Evangelho, a resposta que o caçula dos apóstolos vai entregar para combater alguns opositores do Evangelho. E o Evangelho de João, capítulo 1, já começa com uma resposta teológica sobre a teologia da encarnação, do Verbo. Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo 1. Abraço para o Leonardo Moraes, que também já está aqui com a gente. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Todos acharam? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada
nada do que foi feito se fez. É forte. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Fez carne, uma declaração do Senhor Jesus, porque por 33 anos ele viveu nesse plano. Essa expressão expressa o princípio. Aquele que jamais foi criado assumiu a sua humanidade, o infinito, e tornou-se finito, por mais que a nossa mente não consiga explorar plenamente a profundidade e a complexidade de tudo isso. A verdade é que Deus foi visto em carne e osso, habitando entre os homens. Pessoas de outras religiões não conseguem entender como um Deus, uma divindade, se encarnou. O Verbo, essa declaração de Jesus, Logos. A palavra Logos significa a palavra. Jesus é o Verbo, a palavra. Logos, a palavra. Jesus é a palavra. Logos se refere não a um conceito abstrato da razão, da mente ou da sabedoria, ou muito menos uma filosofia. Embora esse termo fosse amplamente usado pela filosofia grega, o apóstolo João, ao escrever, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João usou esse termo para mostrar aos seus leitores que o verdadeiro Verbo, a palavra, não era algo impessoal, como pregavam os gregos da Grécia Antiga, mas uma pessoa real, que revelava corporalmente a divindade, e Jesus mesmo na sua divindade podia ser ouvida, vista, tocada. Isso fica muito claro quando nós tocamos no versículo inteiro. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, repleto de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Portanto, a doutrina da encarnação, sem dúvida alguma, está no centro da fé, da teologia cristã. Se alguém nega a encarnação de Deus na pessoa bendita e sublime e única de Cristo Jesus, não pode ser considerado um cristão. Mas nos primeiros anos do cristianismo, nos tempos do apóstolo João, todos os apóstolos já tinham sido martirizados. Apenas João sobreviveu. Houve uma tentativa de martírio, mas ele sobreviveu porque coubera ao caçula dos apóstolos, coubera a missão de escrever o Apocalipse. Mas nos dias do apóstolo João, havia alguns que afirmavam que a divindade de Cristo não era real, era simplesmente uma criatura de Deus, que Cristo era simplesmente uma criatura de Deus, ou mesmo uma pessoa comum. Supostamente teria recebido uma virtude especial que o elevou a um grau superior divino, supostamente ao ser adotado por Deus. Já outros negavam a
humanidade de Cristo, afirmando que o seu corpo era simplesmente uma ilusão. O apóstolo João combateu essas heresias, combateu essa ideia, afirmando: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Você lembra como é que começa Gênesis? No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí nós vamos ver a Trindade aparecendo naquele versículo que diz assim: façamos o homem conforme a sua imagem e a nossa semelhança. Jesus estava no princípio. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Olha aí, João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João doutrinando e afirmando assertivamente que Jesus é Deus, Jesus é Senhor. Com isso, João deixou claro que Cristo não era uma criatura, mas uma pessoa divina e eterna. Em seguida, João reprovou qualquer dúvida a respeito do corpo físico de Cristo, escrevendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Dessa forma, João testificou que Jesus não era um espírito, um corpo ilusório, um fantasma. Ele era uma pessoa de carne e osso, isto é, plenamente humano, como qualquer um de nós. Além disso, alguém pode perguntar: como foi que o Verbo se fez carne? E a Bíblia responde esta pergunta ao registrar o milagre do nascimento virginal de Jesus, conforme as Escrituras. Ele foi concebido milagrosamente no ventre de Maria, sem qualquer pai humano, mas exclusivamente uma obra do Espírito Santo. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, ele assumiu a natureza humana e sem pecado. O Verbo habitou entre nós. Após escrever que o Verbo se fez carne, João completou: habitou entre nós. A palavra habitou no grego significa literalmente tabernaculou, armou sua tenda. Em outras palavras, o Verbo habitou entre nós. João estava afirmando e assegurando que habitou entre nós como que numa tenda. É incrível pensar que o Verbo eterno de Deus, por um tempo, estabeleceu sua morada entre os seres humanos. O texto bíblico registra que a vida, o ministério de Jesus não deixa qualquer dúvida sobre a sua encarnação completa. E uma das coisas que eu muito aprecio é que Deus não enviou Jesus caindo de paraquedas como um ser humano já pronto, mas Ele permitiu que Jesus nascesse de uma família local e tivesse todo o processo no ser humano, do nascimento como um bebê, a primeira infância, a segunda infância, pré-adolescência, adolescência, sua juventude, sua fase adulta, iniciando por fim o seu ministério. O quanto Deus aprova esse projeto que Ele mesmo criou, família. Ele habitou e disse: não é bom que o homem esteja só. Todo homem precisa ter sua disjuntora, uma companheira, para formar então uma família e seguir a posteridade, deixar o seu nome, deixar um legado. Como isso é importante. É incrível pensar que esse Verbo eterno, por um tempo, estabeleceu moradia entre nós. Uma tenda é uma moradia provisória. Pessoas que moram numa tenda, os nômades,
é provisório, é por um tempo. Os textos bíblicos registram a vida e o ministério do Senhor Jesus, não deixa qualquer dúvida sobre a sua encarnação. Quando nós estudamos os evangelhos, que é a biografia de Jesus, ele estava sujeito a todas as limitações que todos nós, como seres humanos, experimentamos. Jesus se sentiu cansado, teve sede, teve fome, teve dor, teve sono. Jesus se alegrou, Jesus também se entristeceu, ele também chorou, se emocionou. Jesus, como qualquer um de nós, nasceu, viveu, cresceu e morreu. E diferentemente de nós, no entanto, Jesus nunca pecou, nem em pensamento, nenhum tipo de atitude. Ele foi absolutamente perfeito. A palavra perfeito significa feito por inteiro. Ele foi perfeito integralmente. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo, que é o maior doutrinador, um dos maiores mestres do Novo Testamento, nos ensina. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ainda carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, provavelmente é Paulo escrevendo a carta aos Hebreus. Hebreus 4, versículo 15, Hebreus 4, 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ainda no versículo 7, versículo 26 da carta aos Hebreus, porque nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Amém? Mas ao dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, sendo que a palavra habitou significa basicamente armou uma tenda. Armou uma tenda provisoriamente por um tempo. Jesus cumpriu a nossa missão. E eu às vezes fico pensando, meu Deus, como seria maravilhoso se eu vivesse o ministério de Jesus. Você já pensou, você está lá? Eu estava ouvindo uma entrevista com o Sérgio Lopes, hoje à tarde. E o Sérgio foi perguntado, por que você escreve músicas com personagens? Simão Sirineu, por exemplo. E aí o Sérgio disse, porque eu me sinto como se estivesse lá. E ele disse na entrevista, provavelmente Simão Sirineu nunca mais foi o mesmo, depois de ter carregado a cruz com Jesus. O impacto de estar lado a lado com o mestre dos mestres, o Senhor da vida, provavelmente ele nunca mais foi o mesmo. Ninguém que teve um encontro pessoal com Jesus foi o mesmo. Nos registros dos evangelhos, todas as pessoas que tiveram encontro pessoal com Cristo foram transformadas. Algumas curadas, libertas. De alguma forma, a vida dessas pessoas foram impactadas. O verbo está ali, o verbo indica uma ação. No português nós sabemos, o verbo, ele vai indicar uma atitude, uma ação. E assim é o ministério de Jesus. É mais do que palavras, são atitudes, são ações pró-vida, ações para transformar uma vida. Então, Jesus armou uma tenda na tua casa, Ele mora, Ele se tabernaculou na tua casa, para habitar na tua casa. Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece as tuas lágrimas secretas, Ele conhece as tuas inquietações, Ele sabe das tuas dúvidas.
de agora. Ele sabe das incógnitas que ainda perseguem a sua vida. Ele conhece os teus desertos, os teus anseios. Ele tem ouvido as tuas orações. Você que tem colocado diante dele, tem apresentado diante dele, sua vida, sua família, algumas coisas que você ora para que possa se ajustar na sua vida, na sua casa. Mas tenha uma convicção hoje, quando você voltar para chegar na sua casa, você pode ter certeza, Jesus está morando com você lá. Jesus está lá. Ele sempre, eu tenho certeza, sempre ele foi muito bem-vindo na tua casa. Mas hoje, ele literalmente habita no seu coração. Você é um tabernáculo dele. E ele está aí, na sua vida. O evangelista João enfatizou o elemento temporário dessa habitação. A habitação, entenda, sempre transmitiu a ideia de uma habitação temporária, num determinado lugar. No Antigo Testamento nós temos o tabernáculo. O tabernáculo era temporário até que fosse construído o templo, que ganhou o nome, o Templo de Salomão. Mas jamais devemos pensar que depois disso ele abandonou a natureza humana. Na verdade, o Verbo eterno assumiu a natureza humana permanentemente. Quando Cristo ressuscitou, ele continuou sendo humano, porém num corpo glorificado. Inclusive, ele provou ao incrédulo Tomé que o seu corpo era real e que podia ser tocado. Jesus teve um encontro pessoal com Tomé, porque o Tomé tinha comentado: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu ver. E Jesus aparece na hora e diz: Tomé, bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas está aqui, Tomé, toca nas minhas feridas. Isso é realmente extraordinário, pois é a garantia de que nós temos um de nós, como nós, ou semelhante a nós no céu, dentro do santuário celestial. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele mesmo é o representante perfeito que nós necessitamos. Ele mesmo é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Jesus conhece as suas fraquezas, os seus dilemas, os seus conflitos, a batalha que você trava no seu interior todos os dias. E você deve expor essas fraquezas em oração diante dele. É interessante notar que a progressão do texto de João, primeiro ele afirmou plenamente a divindade de Cristo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Depois ele afirmou a plena humanidade de Cristo. E o Verbo, que no princípio estava com Deus, era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Mas antes que alguém pudesse pensar que aquele que é Deus e que por toda a eternidade deixou de ser Deus para tornar-se um homem, João concluiu que, embora o Verbo tenha se feito carne e habitado entre nós, o texto diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14: repleto de graça e de verdade, vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus, o Filho, não abriu mão de sua divindade para tornar-se homem. Eu repito, Deus, o Filho, não abriu mão da sua divindade para tornar-se homem. Ele não abandonou os seus atributos de Deus para assumir os atributos humanos. Sua natureza humana não absorveu a sua natureza divina, nem a sua natureza divina absorveu a natureza humana. Na verdade, a doutrina bíblica correta é de que as duas naturezas, as duas, humana e divina, na encarnação do Verbo, tornaram-se únicas e indivisíveis, e no entanto sem mistura ou conclusão, de modo que cada natureza retém os seus próprios
atributos. Então, o Verbo encarnado, mesmo durante o seu período de humilhação, não perdeu o brilho da graça, da majestade, da verdade divina, da soberania, pois ser contemplado através das suas obras, das suas palavras. Lembrando que a palavra, o verbo, significa logos, logos significa a palavra. Jesus é a palavra. Jesus disse: as minhas palavras, elas produzem uma asepsia. Ouvir Jesus falar é receber uma asepsia, uma lavagem no coração. Ao ouvir as palavras de Jesus, nós somos santificados, somos restaurados, somos renovados. A palavra de Cristo revigora, cura, confronta, restaura, nos desafia a nos tornar cada dia mais semelhantes a Ele, a andar como Ele, a falar como Ele, a pensar como Ele, a ser como Ele. E isso significa cristianismo, ser como Cristo é, pensar como Cristo pensa, falar como Cristo fala, amar como Cristo ama. Amém? Glória a Deus. Por isso, hoje, Jesus está brilhando através de nós. Nós somos a expressão física de Deus através de Cristo. Seus filhos, seus discípulos, os cristãos, pequenos cristos, é o significado da palavra cristão no grego. Pequenos cristos, andando. Então, provavelmente, você vai encontrar pequenos cristos trabalhando na feira, na empresa, nos shoppings, nas repartições públicas, no rádio, na televisão. Tem pequenos cristos. Nós somos cristãos. Não se surpreenda se por esses dias alguém dizer assim: você está diferente, você é uma pessoa diferente. A gente percebe quanta mudança há na sua vida. Você se tornou mais resiliente, mas também se tornou uma pessoa mais leve. Você se tornou uma pessoa mais coerente. Suas palavras modificaram. Você enfrentou com muita determinação as provações, celebrou suas vitórias com moderação e sempre praticando a gratidão. Você é alguém que vai reluzir o amor de Cristo, aonde você trabalha, com as pessoas que vão ter contato com você. As pessoas vão ver algo de Deus na sua vida. Não se espante se as pessoas quiserem desabafar com você, quiserem receber conselhos, porque você é um reflexo de Cristo. Por onde você for, Cristo vai com você. Amém? Ele se tabernaculou, Ele fez em você morada. Há uma canção que diz: faz em mim morada. Você é morada de Cristo, você é templo do Espírito Santo. Ele mora com você, habita em você. Hoje nós é que somos o tabernáculo de Deus. A igreja é você. A igreja não é esse templo feito por mãos humanas. A igreja é você. Então, onde você vai, você é igreja. Onde você vai, você é a encarnação do Verbo de Deus. Amém? Você é a igreja de Cristo. De acordo com o apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha que teologia poderosa. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? Ainda Hebreus capítulo 1, versículo 3. Eu estou aqui sustentando que foi Paulo que escreveu, né? Hebreus capítulo 1, versículo 3.
que foi Paulo que escreveu. Essa dúvida, talvez a gente vai tirar lá na glória. Quando chegar lá, Paulo, foi você que escreveu a carta aos Hebreus? E Paulo, quem sabe, vai dizer, foi eu mesmo. Hebreus capítulo 1, versículo 13 é forte demais. Olha que teologia poderosa. O Filho, eu amo esse texto. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas lembra que a palavra significa o verbo, logos? Olha aí. Sustentando todas as coisas pelo logos, a palavra, o verbo, a palavra poderosa. Jesus, a palavra poderosa. Todas as coisas pela palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Amém? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Amém? Uma das músicas que na época viralizou no Brasil todo, eu tive a alegria de trazer ele pela primeira vez em São Luís, Regis Danese. Nós fizemos um evento com o Regis Danese no Multicentro Sebrae, para uma multidão de ludovicenses maranhenses. E o Regis estava me contando, na sua vinda a São Luís, e que ele compôs essa música pensando exatamente nessa experiência de, sendo um pecador, ter Jesus entrando na sua casa. E nós temos no Evangelho a história de Zaqueu, que era um cobrador de impostos, e cobradores de impostos não eram muito bem-vindos, muito bem recebidos, né? Eu acho que ninguém gosta, de cobrador, nem nós aqui. Nós estamos com um governo que está só aumentando impostos, então a gente fica, tanto imposto que a gente paga. E quando Jesus entra lá em Jericó e olha para Zaqueu, olha, desce, mas vem depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Imagina a emoção de Zaqueu, ter Jesus, que naqueles dias, o nome de Jesus já incomodava o Império Romano, incomodava principalmente os fariseus e os saduceus, os religiosos da época, até os zelotes, que era a formação de homens que faziam um treinamento para uma luta armada contra o Império Romano, para lutar pela libertação dos judeus contra o Império Romano, e ter Jesus entrando na casa de um publicano, um cobrador de impostos. Então, ele ficou impressionado com aquilo. Porque Jesus, ele quer ter o prazer de entrar na tua casa, de estar com você. Talvez por isso que essa música viralizou tanto, tocou tanto nas rádios, até artistas do samba regravaram essa música. Por isso, nós estamos aqui dizendo para ele: Senhor, o Senhor é bem-vindo na nossa casa. Lá em casa, Jesus não é um hóspede de final de semana. Jesus é alguém presente e permanente. É uma alegria ter Jesus na nossa família, no centro da nossa família. É uma alegria ter Jesus no meio do nosso casamento, com os nossos filhos. É uma alegria ver Jesus modificando, mudando, transformando.
e nos dando o sentido da vida plena, do significado da vida. Talvez você tenha buscado o significado da vida na filosofia, na psicologia, em outros lugares, em outras ciências, mas se você parar para pensar, aquele que lá atrás morreu no nosso lugar e ressuscitou e curou centenas de pessoas, a gente lê o Evangelho e vê em Jesus uma motivação perene, permanente, de querer ajudar, de apoiar, de compreender. Quando você lê os Evangelhos, você está lendo a manifestação da empatia, daquele que se coloca no lugar do outro, daquele que sofre como um pai, como uma autoridade dos fariseus, um doutor da lei como Jairo, um prestigiado doutor da lei, mas que perdeu sua filha. Essa quer que Jesus chegue logo, a filha está morrendo. Jesus então para e diz assim: alguém me tocou. Jesus não poderia ignorar esse momento, ele sabia que estava fluindo virtude, poder dele. E aquela mulher que sofrera, meus irmãos, as irmãs que estão aqui, imagina se fosse você, 12 anos com uma hemorragia. Já pensou? 12 anos sangrando, 12 anos sem ter vida conjugal, sem ter vida na religião, porque naquela época as mulheres não podiam frequentar a sinagoga no período menstrual. Então, quando elas estavam no ciclo menstrual, elas tinham que ficar em casa. Então, por 12 anos, ela não pôde, se ela era uma judia, ela não podia frequentar a sua sinagoga. E provavelmente quase todo mundo sabia do problema dela. E havia um preconceito, porque ela era cerimonialmente considerada uma pessoa inapta, imunda, usando o termo mais pejorativo. Então por que Jesus parou? Porque Jesus queria reinserir aquela mulher à sua comunidade. Alguém me tocou, de mim saiu virtude. Eu imagino ela levantando as mãos, meio tímida, meio tremo. Foi eu, Senhor. Disse: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então volta para a tua vida. Eu sei que você gastou tudo que você tinha com a medicina, 12 anos, tudo que você tinha, gastou com a medicina e não resolveu, mas você está curada, volta para a tua vida. E aí Jesus segue a caminho da casa de Jairo, mas chega um mensageiro e diz: não me incomodes mais o mestre, a menina morreu, tua filha morreu. Só que Jesus diz para ele: mesmo assim eu vou, Jairo, eu vou. A menina apenas dorme. Quando chega lá, já está todo mundo de luto, começou o luto, uma tristeza, o choro podia se ouvir já muito próximo da casa. Jesus então entra na casa, pede que todos saiam. Então ele diz: Talita cum, menina, levanta. Olha o Senhor da vida vencendo a morte e devolve a filha para a sua família. Amém? Talvez hoje Deus está devolvendo uma filha para você, um filho. Laços de morte cercaram, como diz o Salmo. Mas hoje o Senhor traz os seus filhos de volta, em segurança, porque Jesus se importa com a sua família, Jesus se importa com seus filhos, Jesus quer que os seus filhos tenham vida
e vida em abundância. Eu abençoo a sua casa, a sua família, os seus filhos. Eu ministro sobre ele a proteção, repreendo os laços de morte, repreendo todas as estratégias do mal e das trevas de tirar os teus filhos da presença do Senhor. E eu profetizo que nós vamos poder dizer, como disse Josué, nos dias do líder Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essa será a maior alegria da tua vida, é ter os teus filhos servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Jesus é o sentido da vida. O dia que as pessoas entenderem que Jesus é o sentido da vida, então muita coisa vai ser resolvida dentro de você. Apenas abraça a vida. Ele é a vida. Natanael perguntou: como nós vamos saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a resposta que você precisa. Eu pergunto esta noite: alguém entre nós gostaria de entregar sua vida, quem de direito, ao Senhor Jesus Cristo? Tome a sua decisão hoje. Entregue a sua vida a Ele. Ele tem a resposta para todas as incógnitas, inquietações da sua vida, da sua alma. Jesus é a resposta. Ao ler os evangelhos, você vai ver que Ele é a saída. Ele é a luz do mundo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem está com Ele, ainda que morra, viverá. Então, está na hora de você ancorar sua fé a Ele, a Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Cristo ou se reconciliar, vem para Jesus hoje. Nós queremos orar pela sua vida. Reconheça Jesus em todos os teus caminhos. Jesus tem a resposta. Cristo satisfaz. Quando você conhecer a ternura, a doçura, o amor de Cristo, você vai se sentir satisfeito na sua alma, realizado, porque Ele te ama. Amém? Eu quero orar para que todos nós possamos fortalecer o nosso cristianismo em Cristo. Vamos ser mais fervorosos em 2024. Amém? Em 2024 o nosso amor por Cristo vai aumentar todo dia. Todo dia. Amém? Todo dia. Então você vai amanhecer amanhã mais apaixonado por Jesus. E terça-feira, mais apaixonado. E quarta-feira, mais apaixonado. E todo mundo dizendo: eu te amo, Jesus, eu te amo. Já começa o dia declarando, porque Ele é o grande amor da tua vida. Ele é o grande amor. O amor de Jesus nunca machuca, nunca ofende. O amor de Jesus só cura, melhora, restaura, coloca a nossa autoestima no lugar certo, nos dá razão para viver, motivo, força para lutar, uma energia grande. Sabe, depois que você encontrou com Jesus, você ganhou um novo motivo para acordar de manhã e ir para a luta, porque você vai com Jesus. Amém? É uma alegria. Convida Ele para participar de todo o teu dia. Quando você acorda, teu café da manhã, na hora que você estiver indo para o trabalho, Jesus está aqui comigo. Vamos lá, Jesus. Me ajuda a vencer nesse dia. Na hora do almoço, nas pausas, nas decisões difíceis, Ele vai estar lá, te ajudando. Amém? Em tudo que você fizer essa semana, convida Ele para estar do teu lado. Ele vai estar lá. Ele vai te ajudar, te apoiar, te fortalecer. Amém? Então você ora comigo agora. Vamos orar juntos. Vou chamar a nossa querida missionária Lili para que esteja louvando o Senhor. É uma grande honra ter a Lídia hoje com a gente aqui. Atualmente ela mora em Genipapo dos Vieiras, né? E ela foi membro aqui do nosso louvor. Então chamar o nosso ministério de louvor. Ela vai cantar uma canção que todos nós conhecemos. Feche os olhos e ore comigo agora. Senhor, eu oro, eu abençoo, eu ministro a cura, a saúde, a bênção, a paz, a tua paz, Senhor, que excede todo entendimento.
Tu sabes de todas as lutas que as pessoas enfrentam em suas vidas, mas dá a todas elas a bênção, a graça e o motivo para continuarem a caminhada ao teu lado, Senhor. Seja qual for a situação que estejam enfrentando, a complexidade dessa pessoa que está cercada por uma impossibilidade, mas é em Ti, Senhor, que nós encontramos a saída, a resposta, porque o Senhor é o dono do milagre, é o Senhor que faz em nós e opera o querer quanto o efetuar, porque o Senhor habita entre nós, o Senhor fez o seu tabernáculo entre nós, o Senhor é o verbo que se fez carne. Obrigado, Jesus. Eu oro e ministro a bênção em nome de Jesus.